A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão do acadêmico e da acadêmica de direito, tem a honra de apresentar o webinar A Invisibilidade das Mulheres na Academia e a Necessidade de Fortalecê-las neste âmbito. Evento organizado pela referida comissão, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Júlia Otani Gonçalves, coordenadora da Coordenadoria de Metodologias de Estudos e Aprimoramento Acadêmico da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB São Paulo. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. É um prazer receber todos vocês em nosso primeiro evento de 2021 da Coordenadoria de Metodologias de Estudo e Aprimoramento Acadêmico da nossa Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB de São Paulo. Acolhemos a todos agradecendo a presença em nome do nosso presidente, Dr. Caio Augusto, bem como em nome da CAD, na pessoa da nossa presidente, doutora Adriana Cecílio, a expositora doutora Débora, por ter aceitado o nosso convite e dizer que é uma honra recebê-la. Ainda, é uma alegria iniciar os nossos eventos com um tema tão importante, principalmente depois do mês de março, no qual a CAD fez diversos eventos em comemoração ao mês das mulheres, abordando temas como feminicídio e o legítimo interesse da honra e advocacia feminista. Então, nesse espaço, podemos cada vez mais discutir temas tão importantes como o de hoje, que muitas vezes são invisibilizados pela desigualdade de gênero. Também agradeço a minha colega, a doutora Alexandra Manuel, por seu trabalho e por ter feito o convite à nossa expositora. Por fim, agradeço a presença das nossas acadêmicas, Letícia dos Santos e Jadaína Ferreira, que estão aqui representando todos os acadêmicos de direito. E aproveito agora para passar a palavra para a acadêmica Letícia. Obrigada. Oi, gente. Boa tarde. Queria agradecer a todos e a todas que estão aqui presentes. Queria também agradecer ao pessoal da OAB, que está proporcionando um evento com um tema tão importante, e agradecer por eu poder participar junto com as nossas palestrantes e poder dialogar um pouquinho sobre esse tema. Vou passar agora a palavra para minha colega, a Janaína, que também é representante discente da OAB. Boa tarde, pessoal. Também gostaria de agradecer o privilégio de participar desse evento com esse tema que é tão importante na atualidade, né? Destacar a presença das mulheres nesse âmbito, e acho que vai ser uma palestra muito produtiva, um evento muito produtivo, que vai acrescentar muito para a gente. Obrigada, boa tarde. Bom, quero agradecer a presença de todos e todas, quero agradecer também a oportunidade que a OAB nos dá de falarmos, né, aqui, ainda mais nesse tema da questão que veio da comemoração do Dia Internacional da Mulher. Nós estamos aqui reunidas em mulheres para falar sobre, né, a mulher na academia. Doutora Débora, muito obrigada por ter aceito o convite, é uma honra ter a senhora aqui na nossa comissão, e a pessoa da doutora Adriana, que eu agradeço também, ela não pôde estar aqui hoje, devido a outros compromissos, mas ela pede para agradecer, e ela disse, vou assistir depois, vai ficar gravado lá, né? Mas eu também queria aqui agradecer a Adriana, né, pelo trabalho impecável que ela está fazendo nessa comissão, né, dela ter levado a Comissão dos Acadêmicos e Acadêmicas de Direito para todo o estado de São Paulo. A gente só tinha acadêmicos de direito, e aí agora, né, temos na nomenclatura acadêmicas de direito para englobar todo mundo, né? Isso é muito importante, mas eu gostaria mesmo era de ressaltar esse trabalho que essa comissão está fazendo junto aos discentes. Professora, vou ler seu currículo, né? Dispensa aqui qualquer outro comentário, que essa pessoa é maravilhosa. Eu, né, conversei com a Júlia quando a gente foi fazer o convite, vamos tentar a doutora Débora Brandão. E aí a gente sai atrás dos colegas que têm o contato, né, né, professora? A gente sai correndo, ai, por favor, me passa, gostaria muito que ela estivesse aqui conosco.
Então, a doutora Débora Brandão é pós-doutora em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, na Espanha, doutora e mestre em Direito Civil pela PUC São Paulo, professora titular da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, supervisora acadêmica de curso de pós-graduação em Direito e Família e Sucessões da Escola Brasileira de Direito, a EBRAD, professora dos cursos de pós-graduação em Direito Civil, Família e Sucessões, da EPD, coordenadora do curso de pós-graduação em Direito Civil da Faculdade de Direito de São Bernardo, membro do IBDFAM e autora de livros e artigos jurídicos. Doutora, muito obrigada. A palavra é com a sua. Olá, gente, boa tarde, muito obrigada pelo convite a mim formulado. Fiquei aqui sorrindo, imaginando com quem será que elas conseguiram o meu contato, né? Porque é tão fácil falar comigo, eu respondo a todas as pessoas nas minhas redes sociais, as pessoas mandam Messenger, eu respondo, as pessoas mandam direct, eu respondo, mandam meu e-mail, ele atravessa décadas. Às vezes as pessoas mandam assim, esse e-mail ainda é da doutora Débora, professora de Direito Civil? Eu dou uma gargalhada quando eu leio e falo, Então, uma alegria muito grande poder receber um convite tão lindo como esse, e um convite para nós falarmos, conversarmos um pouquinho com gente jovem, gente cheia de esperança, de sonhos, e acho que é por isso que a gente quer ser professor. Eu sempre digo aos meus alunos, né? Eu já estou na fronteira, assim, sabe? Estou quase para o lado de lá, né? Faltam poucos anos para eu chegar para o lado de lá. E eu falo, né? Puxa vida, eu me sinto... Meu marido morre de rir, mas é verdade, eu me sinto com 18 anos. E eu acho que isso tem a ver muito com a docência, porque nós estamos sempre no meio de vocês, e vocês nos rejuvenescem no visual, na fala, nos modos, é uma oxigenação maravilhosa. Então, ao invés de vocês agradecerem a mim, sou eu que preciso agradecer a vocês, esse gentil convite a mim formulado. Uma honra poder estar mais uma vez numa palestra na nossa casa, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, pois advogada sou. Só ver a minha mesa que vocês já percebem que existe uma inicial sendo confeccionada aqui atrás. E quero agradecer, então, o convite em nome da doutora Adriana, que tem feito esse trabalho brilhante. Quero agradecer também o convite na pessoa da doutora Alexandra, em nome da doutora Júlia. Quero cumprimentar também as duas bonecas, a Letícia e a Janaína. Eu sempre chamo de bonecas as minhas ex-alunas, e se vocês são alunas de alguma colega ou algum colega meu, então são bonecas. Bem, vamos lá. Eu queria parabenizar demais vocês pela escolha do tema. E por quê? Porque eu fiquei pensando, né, e eu tenho participado de muitas, mas muitas palestras mesmo sobre essa temática, sabe? Igualdade de gênero na academia, etc. E sempre a abordagem é muito parecida, ou seja, as pessoas vêm nos mostrar o quê? Quantas mulheres estão na academia, quantas mulheres são professoras titulares, quantas mulheres têm trabalhos publicados, artigos publicados em revistas de ponta. Eu não vou fazer isso, porque isso vocês já têm ouvido por aí. E eu quero fazer uma abordagem um pouco diferente. Eu quero falar da importância de termos mulheres na academia, de verdade. E a importância, eu vou começar pelo final. E a importância qual é? Na minha visão, na minha percepção, a importância é nós termos a diversidade de olhares. O olhar masculino, ele é importantíssimo, mas ele é um olhar. É importante que também nós possamos ter o olhar feminino a respeito das coisas, porque é com a multiplicidade de olhares e a somatória de olhares é que a gente pode realmente ter um panorama do que é real. Porque eu estou olhando de uma perspectiva, a pessoa está olhando de outra perspectiva, o quadro fica muito mais fidedigno.
Hoje de manhã eu participava de uma reunião com um desembargador. E daí ele pegou, deu o seu ponto de vista. E eu quieta lá, eu falava, meu Deus do céu, eu preciso falar que eu não concordo muito com tudo isso. Ele está certo no que ele está falando, mas se nós fizermos desse jeito, as coisas não vão dar certo nesse momento. Vejam só, vocês perceberam o que eu disse? Ele está certo, mas se nós fizermos desse jeito agora, isso não vai dar certo. Daí eu comecei a falar com toda a tranquilidade, com toda a clareza, os porquês de discordar dele com toda elegância e educação. Porque todas as pessoas merecem elegância e educação no trato. E daí, quando eu terminei de falar, ele pede a palavra de volta e fala: doutora Débora tem toda a razão. Portanto, começando do fim, a importância da presença feminina na academia é uma importância de igualdade, de nós estarmos juntos no protagonismo da elaboração da ciência jurídica brasileira e da ciência jurídica mundial. E daí surgem os desafios. E para falar dos desafios, antes eu quero falar um pouquinho da minha trajetória. Por quê? Porque eu fui fazer direito, a minha classe de faculdade era mais ou menos meio a meio entre homens e mulheres, talvez um pouquinho mais de homens. Depois eu me formei e eu sempre tive muito claro em minha mente que eu queria ser mestre em direito, queria ser doutora em direito e fui lá fazer o mestrado. E por que é que eu vou começar a contar essa trajetória? Porque eu penso que é vendo o caminho que a gente consegue caminhar com maior facilidade. E eu me lembro que eu cheguei, não vou citar nomes, mas eu cheguei para fazer a prova de admissão no doutoramento, olhei do lado, esse nome eu posso falar. Quem estava do meu lado? Professor Flávio Augusto Monteiro de Barros, conhecem? Pois é, juiz de direito, né? Ele se exonerou, mas foi um juiz de direito muito famoso em São Paulo, dono de um dos cursinhos mais famosos de São Paulo, e agora advogado famosíssimo aqui em São Paulo. Eu olhei para a cara dele e falei, bem, professor, agora então, se eram 11 vagas, temos só 10. Ele deu uma risada, sentou-se ao meu lado, fizemos a prova. Na prova escrita, passamos os dois e fomos para a prova oral, que era uma entrevista. Quando eu cheguei na prova oral, o professor que estava fazendo a entrevista de todos olhou para mim e falou assim: você foi minha aluna, não foi? Eu falei, fui. E ele virou para mim e falou assim: e passou no concurso? Eu falei, professor, passei em primeiro lugar para a Procuradora Federal. Ele tá brincando? Não, professor, tá aqui a certidão. E dei a certidão para ele. Daí ele virou para mim, todo feliz da vida, e a gente ficou conversando sobre o concurso, sobre as coisas todas, tal. No final das contas, passei eu e passou o meu professor. E por que eu estou contando isso? Porque as mulheres não são respeitadas enquanto mulheres. É só você prestar atenção como que o seu colega se reporta a um professor que é juiz. É juiz, ele é promotor, ele é desembargador. E dão o maior prestígio para aquele professor. Não porque ele seja professor, mas porque ele é um professor, homem, juiz. Porque ele é um professor, homem, desembargador. Porque ele é um professor, homem, promotor. Porque ele é um professor, homem, delegado. E por aí vai. Quando ela é juíza, se rendem. Agora, quando chega um professor que é do sexo feminino, portanto uma professora, e é advogada, se ela não for famosíssima e respeitadíssima, ela não tem importância. É assim que a academia trata as suas mulheres, as suas cientistas do direito.
E eu falo isso com muita tristeza, porque eu não estou falando do que eu acho, eu estou falando do que eu vivi. Até chegar nesse momento de prestígio, de respeito, etc., o quanto que não se sofre para conseguir chegar até lá. E daí, fui fazer o mestrado. Uma moça de 26 anos, numa classe de pessoas experimentadíssimas, juízes, desembargadores, procuradores de justiça, e eu, lá, super novinha. Ou seja, a gente tem que estudar o dobro, a gente tem que conquistar espaços em dobro para mostrar o nosso valor. Portanto, qual é o desafio da mulher na academia, nessa abertura de espaço? Mostrar o seu valor. E como é que a gente mostra o nosso valor? Não tem jeito, é com estudo. Se você não se colocar com um diferencial de conteúdo, nunca haverá espaço para as mulheres respeitado dentro da academia. Porque entre contatar um amigo, mais ou menos, e uma mulher desconhecida, o que é que você acha que o locus masculino vai fazer? Ele vai contratar o amigo que está à distância de um telefonema. Meu, vem aqui, quebra o galho, beleza? Beleza. Agora, fica chato chamar o amigo, sendo que existe aquela pessoa que é super qualificada, é mulher, mas não está no rol dos contatos mais íntimos. Portanto, o teu conhecimento e o teu currículo tem de constranger o mercado de trabalho, a academia. Eu não sei se eu estou me fazendo clara. O que eu estou querendo falar é, não adianta a gente se apresentar de uma maneira adequadinha. Nós temos de chegar e mostrar conteúdo jurídico sólido, raciocínio lógico, cabedal, estofo jurídico. Nós precisamos saber escrever, nós precisamos saber falar, nós precisamos saber com propriedade o que é que nós estamos falando e com quem nós estamos falando para sabermos de fato a melhor forma de nos expressarmos. Entenderam? É por aí o negócio. E sabe, é ocupar espaços. É ocupar espaços. Você está no seu escritório? Precisamos fazer uma sustentação oral. Perfeitamente, eu faço. Não, mas veja, tem... Não, eu faço. Vá lá e faça. Precisa despachar memoriais. Vá, estude o caso, despache os memoriais. Mas não é para despachar memorial sem conhecer o caso, porque se for para ser sem conhecer o caso, fique quieta. É para sair para a guerra e ganhar a guerra. Mulher não pode ir pela metade. Porque se você for pela metade, na hora que você virar as costas, o desembargador vai falar, aí ó, veio aí, não sabe nem o que está falando. Porque a gente tem de fazer essa prova para conquistar espaço todo santo dia. Todo santo dia. Então vá despachar, se apresente com firmeza. Quando eu digo com firmeza, é sabendo o que está falando. Com toda humildade, respeito, eloquência e elegância, mas sabendo o que está falando. Pedindo o que é o correto, pedindo o que é o legal. Portanto, gente, não adianta ter discurso, não adianta ter roupa bonita, não adianta ter bolsa bonita, sapato bonito, maquiagem bem feita, se não tiver conteúdo jurídico digno de falar que é um advogado. Você está se formando via resumo, xerox do colega, do amigo, que você nunca entrou numa aula, você não leu um manual de cabo a rabo.
Desculpe, pode parar. Muda de profissão. Por quê? Advogado, assim como médico, mexe com vida. Eu sempre falo isso aos meus alunos. Você gostaria de ir para uma mesa de cirurgia e, enquanto você está se preparando para tomar anestesia, ouvir o médico e o assistente falando que eles leram o passo a passo daquela cirurgia no livro de resumo deles? Ou no resumo do colega de classe? Mas é isso que muitos têm feito com os clientes deles, colocando a causa da vida do cliente debaixo de uma fundamentação legal e de uma fundamentação jurídica que a pessoa não consegue nem acertar. Fundamentação legal e fundamentação jurídica. Por quê? Porque não leu, porque não estudou, porque não se preparou. Então, a função das mulheres na academia, ela fica sempre atrapalhada por conta disso. Mas por que fica atrapalhada por conta disso? Daí a gente chega na historinha da igualdade formal versus a igualdade material. E tem um meme que eu amo. Se vocês fizerem a busca na internet, ele deve estar como meritocracia. Mas ele é um meme que a primeira vez que eu vi, eu tive vontade de chorar. Porque eu vi o meme e eu me vi. E quando a gente se enxerga no espelho, e quando aquele espelho traz para a gente algumas verdades, aquilo dói no profundo da nossa alma. É um meme de uma pista de corrida, de atletismo. Então tem 3 raias, assim, 3 pistas, e nessas 3 pistas mais para a esquerda tem 3 mulheres de tailleur, salto alto, todas arrumadas. E nas 3 pistas de cá, 3 homens de terno e sapato. Portanto, eles estão prontos para sair para a corrida. E daí, lá pelas tantas, o que acontece é o seguinte: na raia das meninas, das mulheres, tem fogão, geladeira, máquina de lavar louça, filho, panela, roupa para lavar, varal, etc. E na raia dos homens tem só o caminho. E é assim. E é exatamente desse jeito que nós, mulheres, fomos conquistando os nossos espaços. Eu me lembro que quando eu fui fazer a prova para ser professora titular da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, eu me inscrevi grávida e fui fazer a prova prática puérpera, amamentando. Eu me lembro que eu tirei leite 2 dias antes e armazenei. E também me recordo que o meu marido ficou com o meu filho, que tinha 2, 3 meses à época, a madrugada inteira, e ele teve de cancelar o compromisso dele, o que ele tinha de fazer naquele dia, trabalhar, para poder ficar com o bebê, para que eu pudesse participar da prova prático-didática. E como eu não tinha tempo de estudar o tanto que eu precisava estudar, aquela madrugada em que o bebê ficou comigo, porque a gente sorteia o ponto num dia e vai fazer a prova prática no dia seguinte. Eu passei a madrugada inteira preparando aquela aula, acordada. Então, eu fiquei num quarto me preparando para a prova oral, e meu marido ficou com o bebê no outro quarto, cuidando a madrugada inteira. Quando deu 6 horas da manhã, tomei banho, me arrumei e fui apresentar minha prova oral. Eu me recordo que, claro que eu estava toda dolorida, porque eu precisava amamentar, etc., não tinha o que fazer. Não havia, até bem pouco tempo na faculdade, um local adequado para uma mãe, a professora ou aluna amamentar, nem um berçário para trocar a criança, nem um trocador na sala, em qualquer sala ou em qualquer toalete, nada disso. Há pouco tempo atrás, coisa de 20 anos,
é que surgiu na faculdade o banheiro feminino, porque as professoras mais antigas que estão se aposentando agora contam para a gente que quando elas ingressaram, o bedel da época ficava na porta do banheiro esperando que elas utilizassem o banheiro para depois permitir que os homens entrassem, porque o banheiro, claro, era só masculino, porque o mundo do direito sempre foi masculino. E o que me chama a atenção na academia é que depois de tanto tempo, eu ainda sou a única professora, mulher, portanto, do Departamento de Direito Privado. Isso não é sintomático? Quantas professoras titulares vocês conhecem nas faculdades públicas? Mulheres titulares. Você conta nos dedos. Pense no direito civil. Quantas autoras nós temos com coleção de parte geral até sucessões? E ouso dizer que a professora Maria Helena Diniz, que foi minha professora e que é genial, só conseguiu desempenhar esse mistério porque manteve-se solteira. Porque eu me recordo muito bem que quando eu defendi meu doutoramento, imediatamente fui para o meu segundo projeto, que era o quê? A maternidade, porque o meu relógio biológico já passava do tempo. E daí um dia desses, meu filho entrou aqui no escritório e olhou a coleção de vários professores, e ele reconhece o nome de alguns, né? Ele conhece outros, daí ele falou assim: "Ô mãe, esses livros aqui são do tio Flávio?" Se referindo ao Flávio Tartucci. Eu falei: "São." Daí ele parou, olhou e falou assim para mim: "E por que você não tem um monte de livro assim igual o seu?" Eu falei: "Bacana, filho. Hoje é o dia de eu te contar um pouquinho sobre igualdade material." Por quê? Porque a igualdade formal está aí para todos nós, mas a igualdade material não. Por quê? Porque o mundo masculino ainda é muito mais fácil na academia do que o mundo feminino. Porque para nós ainda há, por queiramos ou não, uma série de atividades que historicamente são femininas, e a gente tem de ir rompendo com tudo isso ao longo do tempo. Flávio, por exemplo, quando ele passou um tempão escrevendo o manual, 10 anos escrevendo o manual dele, esse primor. Como eu poderia parar depois de concluir o doutoramento com 30 e poucos anos? 10 anos para começar depois a tentar ter filhos. Não existe isso para a mulher. Então, na verdade, até na academia, nós precisaríamos de políticas públicas diferenciadas. Porque como é que nós trabalharíamos a questão de igualdade de uma mulher professora e mãe versus a igualdade de uma mulher, de um homem, por exemplo? Eu não tenho dúvida de que nós precisaríamos de políticas públicas de redução de jornada de trabalho sem perda de vencimentos. Ao invés de eu ter 8 turmas na faculdade para eu ter o meu salário, eu deveria ter 2, sem redução de vencimentos, porque daí aquele tempo das outras 6 turmas, eu poderia me dedicar ao quê? Às demais atividades acadêmicas, porque vocês não devem saber, mas para um professor progredir na carreira, ele precisa produzir artigos científicos e publicar em revistas acadêmicas de qualidade aferidas pela plataforma Qualis. Ele precisa participar de congressos nacionais e internacionais para fazer a sua pontuação. Ele precisa aparecer em revistas, ele precisa escrever livros, ele precisa de uma série de
requisitos que, se você tem um bebezinho pequeno, uma escola, uma faculdade para cuidar, uma casa, uma família para gerenciar, mulher nenhuma dá conta. É por isso que nós temos muitas mulheres dando aulas, mas se vocês pararem para pensar, grande parte delas não seguem adiante da especialização. Muitas param no mestrado. Poucas chegam até o doutorado. Pós-doutoramento, então, eu me recordo, já me encaminhando para o final, para falar que quando eu fui para a Espanha para fazer o meu pós-doutoramento, logo que eu voltei, uma mãe de um amiguinho do meu filho tinha deixado o menino para brincar aqui em casa, e quando eu voltei, saímos à porta, eu, meu marido, meu menino e o meu filho, né, para entregar o menino dela, falou: Débora, só passeando na Europa, enquanto teu marido aí, hein? Cuidando de filho. Eu pergunto para vocês, se fosse o oposto, algum homem chegaria para o outro homem, ou alguma mulher chegaria para o homem e falaria: você lá passeando na Europa enquanto deixou ela aqui cuidando de filho? O olhar é diferente, o olhar é: oh, ele foi para a Europa, estudou numa universidade de 800 anos, é um provedor vencedor. Quando é para a mulher, nós somos mais uma vez julgadas. Nós somos julgadas pelo que nós fazemos e nós somos julgadas pelo que nós não fazemos. Onde já se viu ir embora, ficar um mês na Europa estudando e deixar seus filhos pequenos aqui em São Paulo, só com seu marido e sua mãe? Eu fico olhando aquilo e falo, quer dizer então, que se ele fosse, ele estava fazendo certo. Como sou eu estou fazendo errado. Se eu não deixar com o pai e com a minha mãe, com quem mais eu vou deixar nesse mundo? Portanto, gente, ao invés de eu ficar falando sobre índices de produção científica das mulheres na academia, eu quero dizer que isso é uma guerra, mas não é uma guerra de dois polos. É uma guerra de mãos juntas. É uma guerra em que nós precisamos, de fato, sensibilizar não só homens, as mulheres também, porque nós temos um monte de falas machistas. Ai, ele te ajuda. Não, meu marido não me ajuda em nada. Nós dividimos as tarefas, nós temos um projeto de vida, um compartilhamento de vida. Meu filho sempre fala isso, né? Mãe, nós somos um time, né? Eu falo, nós somos um time. E precisa estar todo mundo bem para o time ser vencedor. Então, não é um jogo de excluir o homem. É um jogo de incluir homens e mulheres, porque tem lugar para todo mundo. E todo mundo tem seu valor. Portanto, para vocês que são mais jovens e por conta dos discursos feministas, fica aqui uma contribuição da minha parte, de uma pessoa que já viveu um pouquinho mais do que vocês. Porque tudo é maturidade e experiência, nada além disso. É muito ruim essa fala de macho escroto. Porque quando a gente fala isso, se dirigindo a uma pessoa, a gente está se dirigindo a um ser humano. E quando a gente fala dessa forma, a gente está querendo colocar aquela pessoa numa condição de irracional, numa condição animal, numa condição de insensibilidade, uma série de coisas. O discurso tem de ser de união de forças, de aproximação, de trazê-los para perceber essa nossa realidade.
é fazer isso, sabe? É tirar o meu óculos e pôr nele para que ele possa enxergar o que eu estou enxergando a partir do meu ponto de vista. Então, sabe aquela coisa, ninguém solta a mão de ninguém? A gente também não pode soltar a mão dos homens. A gente precisa da mão deles, porque é junto que a gente vai conseguir construir uma sociedade de fato justa, solidária, em que pessoas, não importa a classe social, não importa a cor, não importa o gênero, possam contribuir e conviver de maneira civilizada, em prol de um Brasil mais justo, de um Brasil em que a gente não precise sair na rua com medo de sofrer violência sexual, de um país que a gente não precise ir até a justiça para conseguir salários iguais, de um país que a gente não precise mendigar voz, porque o problema não é simplesmente não ter juristas dentro da academia. As juristas existem, as professoras existem, mas elas não têm voz. Os centros de decisão ainda estão todos nas mãos dos homens. Eles são os reitores, eles são os diretores. Para nós, sobra as coordenações, porque na cabeça masculina nós somos boas executoras. Nós precisamos mostrar que nós somos boas articuladoras, nós somos bons seres pensantes, nós somos bons juristas, nós somos estudiosos e nós estamos aqui para somar. É assim. Muito obrigada. Débora, muito obrigada. Nossa, maravilhoso. Eu vi aqui um comentário assim, onde vai ficar gravado, porque eu preciso ouvir isso várias vezes, né, para eu não esquecer disso, isso é muito importante. Fazendo aqui um recorte, né, eu estava vendo aquele, no domingo, o programa do The Voice, e mais, né, The Voice mais, que dá oportunidade para as pessoas da terceira idade e tal. E muitas mulheres relataram que elas não podiam cantar porque os pais não deixavam, ou os maridos não deixavam. E elas estavam tendo aquela oportunidade neste momento, né, e aqui era a sensação da vida, era o êxtase da vida, era poder cantar em rede nacional, né? Ou algumas agora, viúvas, conseguiram realizar os seus sonhos. Então, veja que a gente está falando aqui, não é só no âmbito da academia. As mulheres não conseguem ainda, né, se posicionar e ter lugar de fala, porque a gente sempre é cortada nas nossas falas. E isso acontece muito, né, Débora? A gente vê isso. Você já está falando, o homem já corta a nossa fala. Então, a gente precisa realmente desconstruir essa situação que vem aí transgeracional. Mas só quis colocar isso porque isso me comoveu muito. E no domingo foi feito um relato, assim, passou foi final, né? Vários trechos dessas mulheres falando sobre isso. Então, veja, a gente precisa, sim, lutar muito contra isso. Meu pai falava assim, você vai ser advogada? Você tem certeza? Você vai para um âmbito masculino. Se você não se posicionar, você não vai conseguir o seu lugar. E aí eu fugia disso. Né? Não quero, não, melhor então ficar aqui, né? Vou fazer o RH mais facinho, né, gente? Só tem mulher no RH, não vai ter problema. Mas não, eu fui, e isso é verdade. Várias vezes eu fui cortada, várias vezes o colega, né? Você está numa sala onde seu cliente é homem, o juiz é homem, o escrevente é homem, o advogado do outro lado é homem, a outra parte é homem. Você é a única mulher. Se você não se impor como profissional de conteúdo, é o que a doutora Débora falou, não adianta ir lá, né, vestido de Barbie, com o cabelo platinado, levar o seu iPhone cor-de-rosa, sua caneta cheia de brilho, que não vai mudar nada. Você tem que ir lá, pode ir com a Bic, a minha é Bic mesmo, adoro essa Biczinha. Mas com conteúdo. Então, a gente precisa realmente se qualificar, e esses momentos são para isso.
Débora, olha, maravilhosa. Muito obrigada, muito obrigada. Júlia? Obrigada, doutora Débora. Foi uma brilhante exposição. A gente precisa muito disso, cada vez mais desses espaços, para a gente poder falar, comentar, para que as pessoas vejam, como a senhora mesmo disse, os homens também precisam entender a nossa visão, ver o que a gente passa, para que a gente possa mudar isso cada vez mais. Então, sim, a gente precisa se impor, a gente precisa estudar bastante para conseguir cada vez mais os nossos espaços, porque a gente tem direito, sim, e a gente precisa, sim, também. E agora a gente vai começar a nossa fase de perguntas. Já temos algumas no QIA. Se vocês, acadêmicos, quiserem também mandar outras perguntas para a professora Débora, fiquem à vontade, podem mandar no chat ou no QIA também. E também, professora Débora, estão te elogiando muito aqui no chat, porque realmente não tem como, a palestra foi incrível, foi muito enriquecedora, tenho certeza que para todos que estão aqui. E muito obrigada. Vamos passar para as perguntas. Será que, Letícia, você pode fazer a primeira, por gentileza? Ela está no QA. Obrigada. Eu posso sim. Mas antes eu só queria agradecer a fala também da doutora Débora, dizer que é muito importante a gente ter a presença de mulheres no meio acadêmico, principalmente para estudar temas que já foram estudados antes e até alguns que ainda não foram, né? Porque aí eles passam a ser vistos de uma perspectiva feminina, e isso faz toda a diferença. Além de que é muito importante também a gente começar a ocupar esses espaços e validar essa nossa luta por igualdade de gênero. Indo para as perguntas agora, temos aqui uma que fala a respeito do exemplo que a doutora deu de ter um desconhecido e um conhecido, uma desconhecida mulher e um conhecido que é mais ou menos profissional, qual você escolheria? A pergunta é, no caso do exemplo, não interfere o gênero, uma vez que a pessoa terá que decidir entre um conhecido e um desconhecido, correto? Obrigada, gente, pelas palavras gentis a mim formuladas. É só um pouquinho de história e experiência para partilhar com vocês mais jovens. O que eu queria mostrar com esse exemplo é que, se eu tenho um homem que é meu conhecido e uma mulher que é muito mais gabaritada, mas ela não faz parte do meu rol de amizade, eu vou escolher entre o meu amigo. É que a gente não pode dar o exemplo com nome e sobrenome, mas eu estou querendo falar para vocês que eu já passei por isso. A pessoa, na hora que vai fazer a escalação do time dela, ao invés dela pegar e falar assim, bem, quem são os melhores? Eu, quando escolho meu time, vocês podem ver nos cursos que eu promovo, eu coloco lá quem são os melhores e fico pensando em igualdade de gênero. Às vezes dá, às vezes não dá. E quando não dá, não adianta vir brigar comigo, mas o curso está desigual entre homens e mulheres. Eu falei, olha, eu não consegui montar com igualdade de gênero, eu tentei. Quando eu consigo, ótimo. Quando não dá, não dá. Porque às vezes aquela não pôde, ok. Né? Mas a gente observa tudo isso. Agora, muitas das vezes, eu estou querendo falar que um é super amigão e não é tão competente. O outro é conhecida e mega competente. Entendeu? É nesse sentido que eu queria falar em relação ao gênero. Obrigada, professora. Janaína, você pode fazer, por gentileza, a próxima pergunta? Está no QIA também? Sim. A pergunta da Jéssica de Barros, ela pergunta, quando a mulher é jovem, ela sofre mais preconceito? Mas muito mais. Eu me lembro que quando eu comecei a minha carreira como professora, como advogada, ninguém dava nada por mim, porque imagina aquela magrelinha, as pessoas nos medem pela nossa aparência, as pessoas não esperam nos conhecer para ver o que a gente tem a mostrar.
Então, é uma porcaria, falar a verdade, porque quando eu era super jovem, eu era medida pela minha juventude. Daí, agora, quando veio essa pandemia, eu vi no grupo de mães da escola dos meus filhos, uma mãe lá, numa fala assim tão preconceituosa. Nossa, que absurdo! Tem professor aí que é da época em que meu marido estudava nessa escola. Certamente não sabe nem mexer com computador. Totalmente desatualizados. Daí eu fiquei quieta, porque eu já tenho a fama, né, Bem, quem é que advogado não tem, né? Daí eu fiquei pensando assim, Deus poderoso, quisera eu que os meus filhos tivessem aula com esse velhote, ao invés de ter aula com aquele analfabeto funcional que começou a dar aula agora. Claro que também agora eu fui para o lado da braveza, mas vocês entenderam o que eu estou querendo falar. Sabe, a gente não pode desqualificar as pessoas por idade, por gênero, por sexo, por religião, por cor, por nada. Gente, o critério tem de ser de competência. É competente? Tá no time. Não é? Não é. Né? Então, a gente vai ser sempre objeto de preconceito. Porque é nova é porque é nova, porque é idosa porque é idosa, porque é madura porque é madura. Mas sim, a resposta é sim. Quando é jovem tem preconceito, e quando é idosa também tem preconceito, ou seja, mulher sofre preconceito. Letícia, você pode fazer a próxima pergunta no QA? Sim, posso sim. Tem uma pergunta, mas não tem nome. Professora, um grande privilégio tê-la conosco. Gostaria de fazer um questionamento. Nos dedicarmos muito para recebermos prestígio numa batalha contra um homem raso, seria realmente uma luta ou deveríamos tentar resolver o problema em sua origem? Mas como é que a gente resolveria o problema na origem? Eu não sei. Eu não sei. O que eu sei é que eu batalho todo dia. Com homem raso, com homem brilhante, com homem médio. Eu batalho todo dia. Eu não sei, a pessoa que fez a pergunta, se puder explicar o que está querendo falar em relação à origem, porque eu não entendi muito bem. Tá bom? Professora Débora, a gente tem aqui o pessoal da OAB da Paraíba. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Estão dizendo que lá na Paraíba tem uma rede de sororidade. Nosso objetivo é promover a união das mulheres e igualdade entre os advogados e advogadas. Doutora Jussara Freire de Santana que falou. Santana, muito obrigada, viu, da sua participação. Veja que a gente está indo para vários lugares, não é só São Paulo, muito bom. Poxa, que bacana, Paraíba, poxa vida, faz um tempão, uns 15 anos que eu não vou para lá, mas uma terra muito, muito querida, tomei um sorvete de tapioca lá, sensacional, oh meu Deus, pronto. Adoro tapioca, muito bom. Júlia? Oi, temos novas perguntas aqui, uma do Felipe Gracioso de Carvalho, ele perguntou, qual seria o papel do homem em meio a todo esse cenário? Pois é, o homem tem um papel importantíssimo, de fato, de pavimentar espaços e legitimar os espaços. Vou dar um exemplo acho que todas as civilistas vão concordar com o que eu vou falar. Assim, eu tenho vários para falar, Flávio mesmo é um querido, agora tem um que é assim sensacional, e o povo aí da Paraíba deve conhecer porque ele é de Alagoas, está aí pertinho, o Marcos Erhardt. O Marcos Erhardt, ele é de uma nova geração de civilistas, e ele chama e convida, e vai, e faz, e dá voz, e dá vez, e é atento, é desse jeito, Felipe. Um homem vai fazer um evento, ele precisa estar atento,
Será que nesse assunto só temos homens competentes para falar disso ou nós temos mulheres competentes para falar disso também? Se nós temos mulheres competentes para falar disso também, por que é que eu não vou dar vez para homens e mulheres poderem falar? Então, o papel é esse, é um papel de apoio e é um papel de abertura de espaço, e não ocupação de todos os espaços. Porque às vezes a gente chega em congresso, pelo menos chegava, né? Homem, 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 homem. Eu falo, gente, será que nenhuma mulher presta? É assim, tá bem? Temos mais algumas perguntas, ainda temos alguns minutinhos, algum tempo, então acho que a gente ainda pode continuar aqui o nosso bate-papo. Será que, Janaína, você pode ir para a próxima, por gentileza? Claro. Obrigada. Por nada. Participante anônimo. Como podemos dar maior visibilidade ao trabalho desenvolvido pelas mulheres na academia? Desse jeitinho que eu falei, abrindo espaços, por exemplo, nos congressos, nas publicações não, porque as publicações de artigos sérios, elas são blind, né? Elas são cegas, mas nos congressos tem de abrir espaço. Nas faculdades privadas, eu preciso ter mais ou menos um equilíbrio de contratação entre homens e mulheres. É dessa forma em que a gente vai pavimentando um cenário de igualdade, tá bom? Obrigada, professora. Imagina. A gente tem a pergunta também do Fábio Silveira de Souza. Ele perguntou, em relação à mulher negra, como é possível trabalhar essa questão? Poxa, você sabe que eu vou falar do que a gente viu, Fábio, dentro do nosso grupo das civilistas, né? A gente começou a fazer um levantamento de quantas professoras de direito civil negra, assim, com alguma visibilidade nós conhecíamos. Quer ver? Vou falar aqui para você. Vou abrir aqui e te dou na hora. Daí, a gente chegou à conclusão, olha aqui, ó. A gente começou a fazer uma lista. Olha, mulher, quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Mulher negra, super famosa, mas nós conseguimos levantar por volta de 4. O nosso grupo é Brasil. E homens, 7. Sendo que desses 7, 1 é de direitos autorais e propriedade intelectual, entendeu? Então, assim... Aí, Fábio, a questão vai envolver demais acesso à educação. Aí é o problema de cotas, é o problema de acesso à educação mesmo, porque tem que chegar, né? Tem que chegar. Tá bom? Obrigada, professora. Letícia, você pode fazer a próxima, por gentileza? Posso sim. De um participante anônimo. Como podemos dar maior visibilidade ao trabalho desenvolvido pelas mulheres na academia? Acho que esse eu já respondi. Esse foi respondido. É a da Débora agora, Débora Pereira Campos, a última. Como manter a coragem e a vontade de continuar no meio acadêmico, mesmo com toda essa desigualdade? Ai, Xará. Na verdade, eu vou ser tão honesta contigo que fica até com vergonha. Eu não tinha outra alternativa. Eu venho de uma família muito humilde. Como é que eu vou desperdiçar 5 anos de estudos? Eu não tinha caminho de volta.
Eu só tinha caminho de ida, tinha de dar certo porque eu não podia voltar para o lugar da onde eu saí, porque eu estou falando de uma realidade. Vocês estão diante de uma pessoa que não tinha guarda-roupa, que guardava suas roupas em saco de lixo ou caixa de papel. Esse era o meu guarda-roupa. O banheiro da minha casa não tinha azulejo, o banheiro da minha casa não tinha porta. Um determinado período da minha vida. Então, ou eu dava certo, ou eu dava certo, eu não tinha alternativa. Então, a minha alternativa foi sempre estudar, porque eu tinha certeza que com o estudo eu teria uma vida digna. Então, tudinho que eu tenho, mas tudinho, eu devo ao direito, eu devo a Deus, ao direito e aos estudos que me foram proporcionados pelos meus pais, com a ajuda de muitas outras pessoas. Débora, pegando o seu gancho, né, o que a gente conversou antes, eu também não tinha caminho. Eu só tinha aquela oportunidade daquela primeira turma do interior, mulher vítima de violência doméstica, auxiliada por 2 professores, e que eu ouvi ainda a seguinte frase: aquele que não sabe o caminho que quer, qualquer caminho serve. Eu sabia o caminho que eu queria. Eu não queria voltar atrás. Eu não queria estar naquele ambiente de ciclo de violência. Então, eu digo, para mim, o direito, o estudo também é responsável por tudinho que eu tenho, graças sem falar de Deus, né? Débora, quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente essa tarde, super enriquecedor, né? Dá um ânimo na gente, dá vontade de ir lá, vamos ler mais, de começar a leitura do manual de novo, aonde que eu perdi, o que eu não fiz, né? Eu costumo dizer isso, o que faltou, e aí a gente se posicionar. Isso foi aqui a essência dessa palestra foi essa, vamos se posicionar. Muito obrigada mesmo. Júlia? Muito obrigada, professora. Foi um privilégio participar desse webinar com a senhora e com todos vocês, todos os acadêmicos também que estão aqui presentes. Muito obrigada. Muito obrigada. Passo a palavra para a professora. Meninas, muito obrigada. Foi um prazer enorme poder dividir essas experiências, né, que eu passei e desejar do fundo do coração que tudo isso que a gente tem passado, essa minha geração e a geração anterior à minha, possa proporcionar a vocês um caminho um pouco menos cheio de solavancos. Então, eu desejo do fundo do coração que para vocês, para as jovens operadoras do direito, para as jovens advogadas, que a estrada seja um pouco menos íngreme, um pouco menos sinuosa, e que vocês possam transitar com maior segurança e, sobretudo, com maior respeito, viu? Letícia, Janaína. Eu queria agradecer a doutora Débora. Gostei muito de toda a sua fala e me senti muito privilegiada de poder estar aqui com vocês, dividindo a mesa e, enfim, podendo participar dessa construção de um diálogo tão importante. Muito obrigada mesmo. Obrigada, queria agradecer o privilégio, aprendi muito, vou refletir bastante, porque eu também sofro bastante preconceito desde quando entrei na faculdade. As pessoas falavam assim, imagina, essa menina, olha aí, pequenininha, como a doutora Débora mencionou, não vai ter futuro. Prestei uma prova para a procuradoria com vários homens, passei em primeiro lugar, consegui um estágio. Então, a gente tem que mostrar para o que a gente veio, e eu mostrei, e vamos continuar mostrando. Muito obrigada, muito produtiva a palestra. É isso aí. Se quiserem falar comigo, eu estou à disposição. Meu Instagram é @prof.deborabrandão. O meu Facebook é Débora Brandão, 2 em algarismos romanos, tá bom? Então, @prof. Débora Brandão.
e no Face, Débora Brandão 2 em algarismos romanos, tá bem? Prazer. Obrigada, pessoal. Sobre o certificado, a gente deixou as informações aqui no chat, como vai funcionar a emissão dos certificados. E também, se vocês quiserem seguir a nossa página no Instagram também e no Facebook, a gente posta todos os próximos eventos, para vocês acompanharem também com a gente, @acadêmico, @comissão da Acadêmica e da Acadêmica de Direito, ou da OAB de São Paulo, desculpa. E é isso, muito obrigada, foi uma honra estar aqui com todos vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.